Olá, muitíssimo bom dia. Chegamos para a nossa reunião com Deus. Como você está? Tá tudo bem? Graças ao Senhor, tudo maravilhoso, tudo lindo. Apesar de que há sempre uma coisinha, né? Uma coisinha ou outra sempre há. No entanto, por isso nós buscamos nosso amabilíssimo Senhor Jesus para sermos acudidos por Ele, né? Sermos acudidos, graças ao Senhor. O Senhor cuida de todas as coisas. Quando invocamos o seu nome, Ele nos ouve, Ele olha para nós. Graças ao Senhor por tudo isso. Dá uma limpadinha aqui. Vamos orar então? Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por seu amor infinito. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está conosco a todo instante, em todas as questões, em todas as circunstâncias, em todos os horários. Nós invocamos o Teu nome e temos a Sua presença. Obrigada, Senhor Jesus. Senhor, ser conosco nessa leitura aqui, ser com os nossos corações, às vezes aflitos, às vezes cansados, às vezes exauridos. Senhor, ser com cada um de nós. Nos olha, Senhor, como o Senhor sempre faz, de forma individualizada, dando a cada um de nós especial amor e importância. Obrigada, Senhor Jesus. Ser com a nossa leitura agora, nos ajuda, nos traz para perto de si e nos traz também a tua luz, a tua paz, os teus esclarecimentos, as tuas respostas. Senhor, abençoa, Senhor, aqueles que o Senhor vai trazer aqui para essa live. Abençoa, Senhor, os que precisam de cura com cura, os que precisam de libertação com libertação, os que precisam de resposta com resposta, os que precisam de paz com paz, os que precisam de resultados em alguma área da vida. Senhor, abençoa. Os que estão com questões para resolver na justiça, na área da saúde, Senhor, na área sentimental, abençoa, Senhor, cada um, Senhor Jesus. Tira-o, Senhor, desses fardos pesados e dá a eles o teu fardo leve, Senhor. Ajuda-os a entrarem debaixo do seu jugo. Senhor, principalmente os que estão passando por dores físicas, Senhor. O Senhor sabe como é terrível, Senhor, uma dor física, uma dor onde se toma remédio, onde se busca o médico e a dor continua. Senhor, sei com esses amados, Senhor Jesus, que estão padecendo em dores. Ajuda, Senhor, os cirurgiados, aqueles que precisaram passar ainda por cirurgia. Senhor Jesus, como é triste, Senhor, sentir dor. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos. Abençoa, Senhor, a sua família. Abençoa, Senhor Jesus, a sua igreja. Amém, amados? Senhor, nos dá dessa leitura, Senhor, fala conosco, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor Jesus. E nos dá a graça, Senhor Jesus, de negarmos o nosso eu, pegarmos a nossa missão e seguirmos o teu exemplo. Amém? Vamos então, amados, para o Salmo? Nós vamos para o Salmo 103. Muito bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem recebidos. Nós temos aqui os nossos amados da nossa equipe, olha aqui a equipe do Coração Laranja também. Se você está chegando, já ativa o Coração Laranja, já segue essa conta e vamos para o Salmo 103. Diz assim: quem escreveu foi o nosso pai Davi, que nos ensina a sermos guerreiros contra nós mesmos e contra os inimigos. Ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas o seu santo nome. As profundezas do meu eu, aonde há ainda trevas, aonde há ainda coisas ocultas, eu lhe ordeno, bendiga o nome do Senhor Jesus. Não importa o que esteja acontecendo, bendiga o nome do Senhor Jesus, poderoso nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendizer é falar bem,
é falar bem, falar com um sorriso. Não estou bem, mas o Senhor é maravilhoso. E Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura as suas enfermidades. É Ele que traz o perdão e a cura. Ele resgata da sepultura a sua vida e te coroa de amor e de misericórdia. Louvado seja o seu nome. Ele sacia de bens a sua existência, de maneira que a sua juventude se renova como o vigor da águia. Não importa a sua idade cronológica, você é uma jovem águia, forte, cheia de viço. O Eterno realiza atos de justiça e atos de direito em favor dos seus oprimidos. Atos. Então o Senhor fala, na sequência da sua fala vem os atos. Aleluia. Ele revelou os seus caminhos a Moisés e aos israelitas os seus feitos maravilhosos. Tá vendo que aqui eu falo a diferença de ser filho e ser servo e ser amigo, né? Então, olha bem, Moisés era amigo de Deus. E aqui diz, para Moisés ele revelou os seus caminhos, ou seja, os seus planos. Para Moisés o Senhor revelou os seus planos. E para o povão, para a filharada. Para a filharada ele revelou os seus feitos maravilhosos. Então, quer dizer, para Moisés ele revelou o que ele iria fazer, os seus planos, mas os seus filhos, ele só revelava com os seus feitos maravilhosos. Então, ou seja, fica sabendo só na hora do acontecimento. Por isso, nós queremos caminhar para essa intimidade onde o Senhor nos chama de amigos e não apenas de filhos. Então, nós nascemos bebezinhos, vamos comendo a palavra, come a palavra e cresce, se torna um filho maduro. É só a palavra, que é a comida, o leitinho espiritual, que nos faz filhos maduros. Depois de filhos maduros, finalmente nós começamos a entender que precisamos trabalhar, que precisamos perguntar para o pai: pai, posso ajudar em alguma coisa? Estou vendo que tem tanta coisa para ser feita, estou vendo que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, posso ajudar em alguma coisa, pai? Então o Senhor nos dá missões, nos acolhe. E aí, por trabalharmos com excelência, com amor, fazendo tudo para o Senhor, vamos desenvolvendo uma intimidade com Ele, um relacionamento com Ele, até que Ele nos chama de amigo. Confia tanto em nós que pode confidenciar as suas coisas e nos chama de amigo. Depois disso, continuamos no nosso relacionamento de laço estreito com o Senhor até que Ele nos quer como noiva. A noiva vem depois de ser amiga. E depois do noivado, finalmente, o casamento e o reino eterno como co-rei e co-participante com Ele. Entendem isso? Então aqui o Senhor está nos dizendo mais ou menos isso, porque para Moisés ele revela os seus planos futuros. Planos de 40 anos para frente, 80 anos para frente, 120 anos para frente. Assim como revelou a Abraão também, seu amigo. Mas aos filhos, o povão, esses ficam sabendo apenas na hora. Assim também será com a vinda do Senhor. Os seus amigos pressentem, seus amigos sabem. Os seus amigos têm o que nós não temos, algo a mais do Senhor. E nós? Nós só vamos ficar sabendo quando Ele vier. Aí nós ficaremos sabendo quando Ele vier.
Então o Senhor disse: quando as árvores estiverem dando brotinhos, você sabe que está perto o verão, né, amigo? Então observe os sinais e você também saberá se está perto a minha vinda. O Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso no seu amor. Não nos castiga o tempo inteiro, nem guarda rancor para sempre. Já pensou? Você fez algo hoje que provocou a ira do Senhor, provocou o zelo do Senhor, provocou o ciúme do Senhor. E daí amanhã você vai conversar com o Senhor vai dizer: não, ontem você me fez algo que eu não gostei. Mas o Senhor já perdoou, ele não se lembra mais. Ele lançou no mar do esquecimento, nas profundezas do mar do esquecimento. Você é que está com isso no coração ainda, o Senhor não está mais. Então ele diz, ele não guarda rancor para sempre. Se ele perdoou, está perdoado. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é imenso o seu amor para com os que o temem, para aqueles que obedecem ao Senhor. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim também ele afasta para longe de nós as nossas próprias transgressões. Olha aí o que ele está dizendo, né, Sil? Olha o que ele está dizendo. Assim como está longe o Oriente do Ocidente. Bom dia, Leilinha. Como está longe o Oriente do Ocidente? Como está longe o Oriente do Ocidente? Assim também ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai se enternece pelos filhos, assim, semelhantemente, o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. Todos aqueles que o temem, todos aqueles que o obedecem. Oh, Senhor, como um pai se enternece de um filho, assim semelhantemente o Senhor tem compaixão de todos os que o obedecem. Então há um arrependimento, há uma obediência, porquanto ele conhece a nossa estrutura, ele sabe muito bem que somos pó. Mas o pó se arrepende? O pó muda de vida? Há uma conversão. O pó clama ao Senhor, me ajuda aqui. A existência do ser humano é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se esboroa quando o vento sopra e ninguém mais se lembra do lugar onde a planta estava firmada antes. Mas o amor leal do Senhor é desde sempre e para sempre, para aqueles que o obedecem. E sua justiça para os filhos dos seus filhos. Olha só, amor para os que lhe obedecem e justiça para os filhos daqueles que o obedecem. Né, Marilu? Beijinho, amadinha de Jesus, Marilu. Com todos os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus mandamentos, ou seja, a Bíblia. Então, amados, o Senhor é com os nossos filhos porque nós obedecemos. O segredo é esse, né, Sil? Obedecer. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. E como rei, ele domina sobre tudo que existe. Tudo que existe. Quem está falando conosco aqui é nosso pai Davi, nosso maior professor de guerra, né?
Bendizei ao Senhor vocês, seus anjos, forças poderosas de elite, que amais a sua palavra e obedeceis a todas as suas ordens. Olha ali a gracinha colocando, ó. O segredo é obedecer. Obedecer. Tão fácil. Obedecer. Bendizei ao Senhor, vós todos os seus exércitos, vós os seus ministros, que cumprem a sua vontade. Então, aqui nesses 2 versículos, ele está falando dos anjos. Com os anjos, ele não tem problema. É como na oração do Pai Nosso. O Senhor disse assim: seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. No céu, a vontade do Senhor é feita. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio eterno. Bendize ao Senhor, ó minha alma. Então, ele está dizendo, no céu a obediência é algo rotineiro. Aqui na terra, precisamos dar ordens à nossa alma para que ela obedeça. Quem dá ordem? Eu mesma. Eu dou ordem ao meu ego, à minha alma. Minha alma não quer ir, mas faz igual nosso pai Davi. Você vai sim e pronto, acabou. Dentro de você está o mandar e o obedecer. Você é seu patrão e seu funcionário. Você é. Você é um bom patrão? Você sabe dar ordens a si mesmo? E você é um bom funcionário? Você sabe obedecer às ordens que vêm do patrão? Se nós não tivermos esse caráter, não podemos jamais dizer como aquele centurião disse: Senhor, não precisa o Senhor ir na minha casa, basta uma palavra sua, porque eu sei o que é hierarquia. Eu sei o que é obedecer e sei o que é dar ordens. E o Senhor disse: que maravilha, que maravilha. Isso é fé. Saber quem sou eu, que obedeço ao Pai e dou ordens aos anjos. E logo seu filho foi curado, né? Seu filho não, seu servo, né? Seu soldado. Amém, amados? É um salmo para vocês meditarem depois, com mais tempo, né? Vamos para Provérbios. Nós estamos aqui, muito bom dia para você que está chegando. Meu nome é Idelma Ferreira. O meu serviço é ler a Bíblia para nós todos os dias. E o seu servicinho, você que está chegando aí, é trazer as pessoas para ouvirem a palavra de Deus. Trazer as pessoas para ouvirem. Então, como é que você faz isso? Pelos corações. Você manda 1000 corações, o TikTok manda uma pessoa para cá. Cada 1000 corações, uma pessoa para cá. Então, mande 1000 corações e ore. Senhor, mandei 1000 corações. Uma pessoa deve estar vindo para cá ou já chegou. Senhor, abençoa essa pessoa, Senhor. Sê com o coração dessa pessoa, Senhor. Ela pode estar aflita, ela pode estar precisando de uma resposta, ela pode estar buscando, Senhor Jesus, uma solução, Senhor. Ela pode estar buscando, Senhor, tantas coisas, tantos conflitos, tanta coisa para resolver, né? As provas que já chegaram, as provas que chegarão. Abençoa, Senhor, essa pessoa. E no final você diz: Senhor, abençoa a mim também, né? Não ore só por si, ore pelos irmãos. E no final você diz: Senhor, se lembra de mim também. Amém? Aí você manda mais 1000 corações e ora por outra pessoa, mais 1000 corações e ora por outra pessoa. O TikTok deixa você mandar 8000 corações, é o seu limite. Você tem mandado 8000 corações? Você tem abençoado 8 pessoas? Então, com certeza o Senhor lhe retribuirá 8 vezes. Não é? Porque a palavra diz: é melhor você dar do que você receber. É melhor você fazer aos outros como você gostaria que fosse feito a você. Provérbios. Provérbios 14, 17 até 19. Provérbios 14, 17 a 19. A pessoa que se ira muito rapidamente, essa faz loucuras. Loucuras.
E o homem que vive tramando ciladas é odiado. Todo mundo sabe, todo mundo reconhece uma pessoa que é uma pessoa má, de má índole. Está estampado na cara dela. Não é verdade? O Senhor está dizendo, a pessoa que se ira muito rapidamente faz loucuras. E o homem que vive tramando ciladas é odiado. Veja, então, quem se ira tão rapidamente assim acaba tramando ciladas, não é verdade? Não é verdade? Às vezes as pessoas dizem assim, a pessoa irada, né? Fala assim para o outro: você vai ver, você me paga, você não perde por esperar, né? Então aí essa loucura faz com que o homem viva tramando ciladas e seja odiado. Odiado. Quem quer ser odiado? Ninguém, né? A pessoa é que aqui, amorzinho de Jesus, Raquel, aqui não está falando pessoas de aparência, está falando pessoas que revelam na sua aparência, está falando de pessoas que se iram rapidamente, que não tem controle da sua ira. Esse que você está falando aí é um que parece um amorzinho, um docinho. Aí sim você pode dizer que pode ser um lobo em pele de cordeiro. Ele tem essa habilidade, essa inteligência de enganar. Esse aqui não tem essa habilidade, essa inteligência. Esse aqui, ele se ira, é uma pessoa iracunda, é uma pessoa que se ira com facilidade e comete loucuras e é odiado por todos. Acaba sozinho, isolado. Os incautos, esses herdam a insensatez. Os incautos herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Os incautos, ou seja, aqueles que não querem, né? Os que não querem estudar, não querem ler a Bíblia, não querem saber, esses herdam insensatez, porque não conseguem julgar, não têm discernimento, não julgam, não têm parâmetros, critérios de julgamento, porque nunca puseram para dentro os critérios que são a palavra de Deus. Então, ele não tem uma metodologia, não tem uma operacionalidade, não tem uma receita para fazer o bolo. E aí ele herda a insensatez, porque ele não sabe. Mas o conhecimento, esse sim. O conhecimento é a coroa dos prudentes. Coroa, gente, é algo público, algo para ser visto. A coroa é aquele que diferencia uma pessoa. Ó, aquele lá é o rei. Como você sabe? Ele tem uma coroa na cabeça. A coroa dele me disse que ele é o rei. Então o Senhor está dizendo aqui, ó, que o conhecimento coloca uma coroa na nossa cabeça, nos distingue dos demais. Isso que o Senhor está dizendo. Os maus haverão de se humilhar diante dos homens de bem. Os maus vão se humilhar diante dos homens de bem, e os perversos vão suplicar misericórdia às portas da justiça. Esse aqui pode saber que é grande tribulação, grande tribulação. Os maus haverão de se humilhar diante dos homens de bem. Tem que pedir ajuda. E os perversos, esses vão suplicar misericórdia às portas da justiça, às portas dos homens de bem, vão suplicar misericórdia. Quem são esses perversos? Os que perverteram a palavra. São irmãos que perverteram a palavra, mudaram a palavra, deixaram a palavra um caminho fácil, gostoso, largo, né? Tem até a esteira rolante. Vai, sobe naquela esteira rolante e vai apreciando a paisagem. Não é assim que o Senhor nos disse que é o caminho. Ele disse que o caminho é
estreito e difícil. Só pervertendo a palavra é que o caminho fica fácil, né? É um passeio agradável. Vamos para o Velho Testamento? Estamos em Juízes, vendo o caso de Sansão. O caso de Sansão, nós paramos em Sansão, a vingança de Sansão. Estamos em Juízes 15. O que aconteceu? Sansão cresceu, é um jovem, e foi lá e sentiu desejos sexuais por uma mulher filisteia, do povo inimigo. Do povo inimigo, né? Foi um arranjo também de Deus para que ele finalmente confrontasse os filisteus, né? Mas você veja que Sansão não compreende nada, parece um crianção. Parece um crianção. Aí ele foi lá, né? Ele foi lá, pediu para os seus pais irem pedir a mão da moça. Os pais foram lá pedir a mão da moça, porque Sansão é mimado, não é pouco. Pediram a mão da moça, e esses pais aqui sabem que ela não pode casar com uma moça filisteia. Foram lá, pediram a mão dela. Aí ele, como ele tem que aparecer bastante, se ele não aparecer bastante não vale a pena, é uma daquelas pessoas, né? Se não for para eu me pavonear, então eu nem vou. Fico em casa. Eu tenho que me pavonear, né? Não bastava ele ser o noivo, ser o motivo da festa. O que ele fez? Vou dar uma charada para vocês. Quero ver se vocês são capazes de me vencer. 30 padrinhos filisteus. Os filisteus dominam sobre Israel. O filisteu manda e o israelita obedece. Tá assim a situação quando Sansão veio. 40 anos de domínio debaixo das garras dos filisteus. Os filisteus são maus, cruéis e dominam sobre Israel, como Roma dominava no tempo do Senhor Jesus. Roma dominava. Então, Roma falava, Israel se curvava. Então, assim era nesse tempo de Sansão. Os filisteus olhavam, os israelitas abaixavam a cabeça. Aí Sansão foi lá e eu quero mostrar como eu sou maior que os filisteus, mas não é nesse sentido que o Senhor tinha chamado Sansão. Então o Senhor deu uma Ferrari para Sansão chegar mais rápido. E o que Sansão fez? Se exibiu com essa Ferrari, né? E capotou várias vezes. Então Sansão disse para os moços assim: quero ver vocês adivinharem. Quero ver se vocês são mais inteligentes do que eu. E falou para eles uma charada. E aí os moços não sabiam, e ele deu um prazo de 7 dias para a resposta, o tempo da festa, 7 dias. No 7º dia, se vocês não descobrirem, vocês terão que me dar 30 trajes de festa, é coisa cara, né? 30 trajes de festa, é coisa cara. Então, os jovens, os 30 padrinhos, não conseguiam achar resposta, devem ter ido até atrás de Manoá, pai de Sansão, mas Manoá não sabia também, nem a mãe de Sansão sabia, ninguém sabia, nem a mulher dele, que o nome dela não é citado aqui, não sabia. Mas aí ela começou a usar dos seus ardis malignos, seduzindo Sansão, chantageando com coisas emocionais. Ah, você não me ama. Você não me ama, ó, falando a língua de Sansão, a língua do mimo, a língua de criança enfadonha. Ah, você não me ama, você não me ama. Até que Sansão, outro enfadonho, contou para ela. O que pode ser mais doce do que o mel? O que pode ser mais forte e poderoso do que o leão? Ela foi, contou para os 30 filisteus
que são da mesma corja dela, né? Com quem Sansão se aliançou. Aí os 30 vieram no último dia. Ó, Sansão, essa é a resposta. Sansão ficou irado, porque perdeu, ele não pode perder. Ele não pode perder. Ele não sabe o que é perder, ele só sabe ganhar. Só sabe ganhar, nunca teve seu ego tratado, né? Daí o que ele fez? Desceu para outro lugar, matou 30 homens para tirar as suas vestes. Então ele foi em alguma festa, porque ele precisava de 30 vestes festivas. Matou 30 homens, trouxe as 30 vestes, entregou para os 30 padrinhos do seu casamento e depois fez o quê? Foi para a casa de papai e mamãe emburrado, com a tromba lá no chão, chateado. Chateado. Por quê? Por que, Sansão? O que aconteceu, Sansão? Descobriram a minha charada, eu perdi a aposta. Papai, eu perdi a aposta, papai. Por isso matei 30 homens, porque eu estava com muita raiva, papai, porque eu perdi. Então, como ficou lá na casa de papai e mamãe, fazendo sei lá o que, de certo esperando os filisteus irem lá pedir perdão, nos perdoa, Sansão, porque chateamos você. Demorou para voltar, né? E essa mulher filisteia, vocês vejam que o amor por ela é tanto, né? Que voltou para casa do pai e a mãe e ficou lá. Aí o que aconteceu? O pai da moça, aqui diz deram, né? Deram. Pegaram a mulher de Sansão, mas isso deve ser com a anuência do seu pai, o pai da moça. Pegaram a moça, mulher de Sansão, e deram para um filisteu, um desses 30 rapazes. Pegaram a moça e deram para um deles. Porque estamos falando aqui dos filisteus, não dos israelitas. Os israelitas já cometem absurdos inomináveis. Imagina os filisteus, então. Pegaram a moça e deram para um dos 30 que tinha adivinhado a charada de Sansão. Então, chegamos em Juízes 15, que diz assim: passado algum tempo depois, durante a época da colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher. Agora é que como é que fala? Aplainou não é. Como é que fala quando abaixa a raiva? Não é atenuou também. Agora é que ele se acalmou, né? Agora ele se acalmou. Veja que passou o tempo do plantio, chegou o tempo da colheita. Agora ele vai lá ver como é que tá ela. Então, durante a época da colheita do trigo, Sansão foi lá visitar a sua mulher e levou para ela um cabritinho. Oh, que bonito, Sansão! Levou para ela um cabritinho. Levou para ela um buquê de rosas e ela fez o quê? Ele foi visitar a mulher, levou para ela um cabrito. E daí ele comentou com o pai dela: vou até os aposentos da minha esposa. Vou até os aposentos da minha esposa. Entretanto, seu sogro não quis deixá-lo entrar. Então, quer dizer, além dele se casar com a Maria Bonita Filisteia, ainda foi morar com o papai. Foi morar com os sogros. Foi morar com os sogros. E aí agora, quando ele tá indo lá, dizendo, né, ó, sogrinho, tudo bem, sogrinho. Com a mãozinha para trás, assim, com o cabritinho de surpresa. Cabritinho de surpresa pra moça. Ô, sogrinho, e daí, sogrinho, como é que tá? Como é que tá? E aí, beleza, mano? Ó, vim ver a minha querida. Ó, quanto tempo passou, hein? Passou o tempo do trigo crescer, chegou a época da colheita, passou a época da colheita. Aí o pai da moça disse: eu entendi que você não amava ela e não queria mais ela, a minha filha,
Por isso entreguei a minha filha a um dos amigos, a um dos 30 que eram padrinhos. Por que, Sansão? Porque você demorou. Você agiu como um bebezão de 2 metros e 150 quilos, mais ou menos, de músculo. Mas repare, tem a irmã dela, Sansão. A sua irmã mais nova é mais bonita que ela. Ó, isso daqui, gente, é hábito filisteu, tá? Os filisteus não têm Deus, eles servem as potestades, colocam as filhas até para serem prostitutas rituais, né? Mas repare, a sua irmã mais nova é mais bonita que ela, Sansão. Ó, sabendo como Sansão é, ó, Sansão, nós quebramos um carrinho, mas nós compramos um carrinho muito melhor para você. Esse é de controle remoto. Pois então, fique com a irmã, Sansão. Então Sansão respondeu: dessa vez, ninguém poderá me acusar quando eu acertar as contas com os filisteus. Ele gosta, né? Em seguida partiu e capturou 300 raposas, amarrou-as em pares pelas caudas e prendeu em cada par de rabo uma tocha. Acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus, o trigo que está sendo colhido. E assim queimou não somente os feixes de trigo, como tudo o que estava plantado, até as vinhas e os olivais, até as uvas e as azeitonas. Queimou tudo. Agora veja bem, pegar 300 raposas, amarrar 150 pares de raposas pelo rabo, com uma tocha no meio. Não é maldade? Então os filisteus disseram: quem fez isso? Quem fez isso? Gente, pior do que a lavoura, as raposinhas, né? As raposas. Imagina você pegar 2 cachorros, amarrar os dois, pegar um barbante, amarrar o rabo dos dois assim com um barbante, dá bastante volta com o barbante, amarra ali junto uma tocha, amarra o barbante, os 2 cachorros, vai ficar um com a ponta para cá, um com a ponta para cá, cabeça para cá, cabeça para cá, eles estão ligados pelos rabos. Coloca uma tocha no meio e depois que amarrou 150 pares, aí vai acendendo as tochas. Como que saem os pobres dos cachorros? Em total desespero e não consegue soltar o rabo. E o fogo chega no rabo deles e vai até eles e os queima. Olhe bem. E o Senhor ama os animais. E como ama? O Senhor disse: se precisar comer algum animal, aproveite ele todo. E não coma o sangue, porque o sangue é a vida dele. Respeite os animais. Tem um provérbio que o Senhor diz assim, né? Que há aqueles que são tão amorosos, né? Que conseguem amar as pessoas e os animais. Que cuidam também dos seus animais. Então, Sansão fez isso, gente. Imagine essa cena. Que tristeza. Imagine os gritos das raposas. Então, não é que as raposas foram levar a tocha. Oh, as raposas levaram a tocha. Levaram a tocha. Não é isso. As raposas queimaram com essa tocha. Então os filisteus perguntaram: quem é que fez isso? E aí contaram para eles: foi Sansão. Sansão foi o responsável. Sansão, o genro do Tinita, porque a sua mulher foi dada para um amigo. Por isso que ele fez isso com as raposas. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e o pai. Dos filisteus não se estranha, mas de Sansão sim, se estranha muito.
Então eles foram e queimaram a que era esposa de Sansão. Queimaram, tá vendo? Da mesma maneira que as raposas foram queimadas, eles foram e queimaram a que era a esposa de Sansão e o pai dela. Então Sansão disse: já que vocês agiram dessa maneira, não descansarei enquanto não tiver me vingado de todos vocês. Vejam que é vingança sobre vingança, vingança sobre vingança. Será que é isso que Deus queria quando levantou Sansão? Deus queria livrar Israel das garras dos filisteus. E não ser como o filisteu, responder fogo com fogo, ferro com ferro, eu queimo, você queima, eu mato, você mata. E vamos ver onde nós vamos parar. Então Sansão os atacou com toda violência, sem qualquer piedade, e realizou terrível matança. Logo depois desceu a gruta do rochedo de Etã e ficou escondido lá. Ficou lá, né, Leile? Se distrair do seu propósito, sim, o propósito de Deus. E outra coisa, você viu Sansão falando com Deus em algum momento? Em algum momento Sansão falou com Deus? Deus, o que devo fazer? Deus. Os filisteus subiram, foram acampar em Judá e atacaram a cidade de Lei. Então nós vamos parar aqui. Agora, olha que interessante. Sansão foi, né? Atacou, ó, fez uma terrível matança. Mas, gente, o problema é a razão de tudo isso, gente. Qual a razão, o motivo, a causa? Né, doutor Diogo? Qual a intenção do coração? Qual o planejamento dessa crueldade, né? Então, ele foi e realizou uma terrível matança. Depois ele foi para uma gruta e se escondeu. Daí o que aconteceu? Os filisteus vieram atacar Israel. Então, gente, vocês estão vendo como é que é a história de Sansão. Como são 7 horas, nós vamos para o Novo Testamento e depois retomaremos Sansão, tá bom? Então, nós vamos para Sansão, vamos conhecer Dalila, que é outra também, né? É outra que ele não deveria ter se metido, e por aí vai. Vamos então para o Novo Testamento? Mas o que o Senhor quer nos contar com tudo isso, amados, é como o nosso ego, né? Como o nosso ego atrapalha na missão, no servir a Deus. Por isso que o Senhor disse: negue o seu ego, tome a sua cruz, que é a sua missão. A cruz, gente, não é seu sofrimento. Não é tome seu sofrimento, é tome a sua missão. Qual é a sua missão? O que Deus tem lhe dado para fazer? A cruz é o que Deus deu para Jesus fazer. E ele fez. E a nossa cruz? Qual é a nossa cruz? O que o Senhor tem nos dado a fazer? Qual foi a cruz de Sansão? Ele nem conheceu a sua cruz, na verdade, porque ele não negou o seu ego. Ele não negou o seu ego, ele foi ego purinho. Ele foi id, né? Id, purinho, tempo todo, tempo todo. Nem falou com Deus, vai falar com Deus quando estiver assim, ó, no fundinho do fundinho do fundinho do poço. Daí ele vai falar com o Senhor. Daí ele vai falar. E ele acha que tá tudo bem, que é assim mesmo, para isso eu vim. Porque ele está inserido, gente, também num contexto horripilante. Acho que Israel nunca esteve tão dominado pela idolatria, pelas potestades. Israel está num lamaçal, né? Jaque, eu acredito, fé é saber quem é Deus, conhecer Deus, né? Ele conhecia de ouvir falar dos seus pais, né?
dos seus pais falarem, explicarem para ele por que ele não pode cortar o cabelo, por que ele é nazireu, tudo isso, de ouvir falar, mas a gente não vê ele ter intimidade com o Senhor, a gente nunca viu, né? Então, lhe faltava obediência também, né? Lhe faltava obediência. Também deve ter sido a maneira com que ele foi criado, né? Que a mãe dele foi instruída para desde a gestação, né? De antes da concepção, ela se santificar para receber esse, né? A gente não sabe qual foi a compreensão da mãe também, né? Então, quando veio Sansão, a maneira que ele foi criado, separado como um nazireu, né? E assim o espírito já estava sobre ele. Então, gente, são muitas coisas. Inserido naquele contexto, a gente não sabe também como é que foi os pais, que exemplo que os pais deram. Agora, uma coisa é evidente, Sansão era muito mimado, muitíssimo mimado, né? Vamos então para o Novo Testamento, agora é a hora da gente compartilhar. Põe o dedo na tela, segura, vai aparecer uma lista. Põe o dedo na tela e segura, vai aparecer uma lista. Aí você manda para todas as pessoas que aparecerem nessa lista. Manda para as pessoas que aparecerem nessa lista. Vai mandando para todas as pessoas, compartilhando. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por isso nós precisamos invocar o santo nome do Senhor Jesus, trazer a presença do Senhor Jesus constantemente, em todo momento do nosso dia, por causa do Sansão em nós, né? O Sansão em nós, o nosso ego, que diz assim, olhou feio para mim, você vai ver. Você estragou a minha piada? Você vai ver. Você não perde por esperar, me aguarde. Você me zombou de mim publicamente? Isso não vai ficar assim. Eu não levo desaforo para casa. Não leva desaforo para casa, mas leva outras coisas espirituais, né? Que acompanham você. Vamos então para o Novo Testamento. Nós estamos onde, minha gente amada? Ontem a gente viu a mulher samaritana. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa a mulher samaritana, gente. Que coisa tremenda. A parte que mais assim tocou meu coração, né, explodiu minha mente, foi quando o Senhor, quando ela, né, depois de toda aquela conversa, né, e tudo, ela falou assim para ele, né, tá em João 4:25. A mulher falou bem assim para ele: eu sei que há de vir o Messias, né? Eu sei. E quando ele vier, vai esclarecer sobre todas as coisas. Mas o Senhor já tinha esclarecido para ela ali. Só que ela não pode dizer, tu és o Messias. Ela não pode dizer. Daí olha como o Senhor amou essa mulher, gente. Ele amou demais essa mulher, a sagacidade dela. Essa é a palavra da semana para nós. Sagacidade. Ser esperto. Ser esperto não é ser desonesto. É no sentido de ser inteligente, gente. Sagacidade. Vamos trazer essa palavra para nós. O Senhor disse, sejam sagazes como a serpente e sejam assustados como a pomba. Ontem lá no trabalho eu estava falando isso pro pessoal lá do restaurante que eu fui trabalhar. Falei, gente de Deus, vocês não sabem não que vocês têm que ser sagazes como as cobras? E eles, que doideira é essa? E vocês não sabem que vocês têm que ser assustados como as pombas? Porque eu faço auditoria, né? Então, quando eu viro uma esquina assim dentro do restaurante, eu falo para ele, vocês têm que ser sagazes como as cobras e assustados como as pombas. daí eles vêm assim, aqui ninguém é cobra não, aqui ninguém é cobra não. Pois deveria ser.
Aí tá a falha de vocês, falta-lhes a sagacidade das cobras, né, doutor Diogo? Não é verdade, doutor Diogo? Não é verdade, doutor Diogo? Qual é a inteligência na sua área? Não é a sagacidade? Sagacidade não é desonestidade. Sagacidade não é falta de caráter. Pelo contrário, ser sagaz é ser inteligente, como os advogados, né? Quando diz assim, procurou uma brecha na lei. Olha que sagacidade tremenda. Eu fico maravilhada com isso. Encontrou uma brecha na lei. Puxa vida, que sagacidade. Ele é desonesto? Porque ele encontrou uma brecha na lei, ele é desonesto? É claro que não. Então nós temos que ser sagazes como as cobras e assustados como as pombas, ou seja, rápidos, com reflexo rápido. É o reflexo rápido da pomba, né? A cobra, ela é muito sagaz, mas ela não é rápida na sua fuga. Ela fica ali. Ela fica ali. Ela não foge, ela fica ali. Ela enfrenta, né? Agora a pomba não. Não tem o meu passarinho aqui, olha, tá até brabo, deve estar até brabo, não apareceu hoje. Não apareceu hoje. Mas ele é assim, ó, se eu tô olhando para vocês, ele vem, ele passa aqui do lado, ele para, ele fica olhando para mim. Mas eu olho para ele, ele já avua, que nem dizia minha avó. Já avuou, avuou. Vai, fia, vai logo, fia, avua. Avua, fia, avua. Então, nós temos que ser assustados como a pomba. A voar rápido. Então, veja que o Senhor maravilhoso está juntando a sagacidade da cobra com o reflexo rápido da pomba. Que coisa tremenda. Assim é a mulher samaritana escolhida por Deus para fazer parte do seu time. Então, daí a mulher, a mulher, a mulher diz assim: eu sei que vem o Messias, e eu sei que o Messias vai explicar todas essas coisas. O que ela está dizendo? Ela está dizendo: já sei que o Messias veio. Aí ela falou assim, né? Eu sei, viu? Eu sei muito bem. Aí o que o Senhor respondeu para ela? O Senhor respondeu aqui, gente, me dá vontade de chorar. O Senhor respondeu: eu que te falo, eu sou o Messias. Gente do céu! Senhor, o Senhor é o Messias. Ele está dizendo para nós: sou eu. Sou eu. Não descobriu ainda? Não descobriu ainda. E essa encrenca entre os samaritanos e os judeus não é de hoje, gente, não é de hoje. Desde quando inventaram aquela moda de separar o reino do norte do reino do sul, vocês lembram disso? O reino do norte com o reino do sul, Israel passou a ter 2 reis. Ali começou a encrenca entre samaritanos e judeus. Porque um ficou com Samaria, o outro ficou com Jerusalém, começou uma encrenca danada, e aí veio encrenca atrás encrenca de samaritanos e judeus, né? Mas o Senhor sempre quis os juntar, eles são irmãos. Os samaritanos não são pagãos, não são ímpios, não são gentios, aliás, não são gentios. Por isso que o Senhor veio à mulher samaritana, o Senhor não veio para os gentios, se lembra disso? O Senhor não veio para os gentios, ele veio para os filhos. Ele veio para os filhos, para os filhos. Quem são os filhos? Israel. Os samaritanos, eles são israelitas. Eles são israelitas, mas eles vivem em conflito com seus irmãos. Seus irmãos. Então a tribo se dividiu. Nos samaritanos tem das 12 tribos e nos, quer dizer, não tem totalmente, né? Mas entenda, são irmãos. Os samaritanos são irmãos dos judeus, nós somos irmãos. Irmãos brigados, irmãos emburrados. E um mata o outro, viu? Mata o outro.
Então, por isso o Senhor foi lá resgatar os samaritanos, trazer os samaritanos também, porque também são Israel. Aí que deu essa encrenca que ela falou aqui. Por que que o nosso povo diz que é para adorar lá? E vocês, judeus, dizem que é para adorar para cá? Porque tinha essa divisão, reino do norte e reino do sul. E aí o Senhor disse, minha querida, vai chegar um tempo, e já está chegando, em que você não vai adorar nem lá, nem lá. Nem lá, nem lá. Então daí o Senhor falou para ela, né? Eu que estou te falando aqui, eu sou o Messias. E o que que ela fez? Ó, avoou lá para a cidade trazer os samaritanos. Aí depois o Senhor viu, chegou a equipe do Senhor, né, que tinha ido para a cidade, outra cidade, né? Outra cidade dos judeus, não dos samaritanos. Busca comida, chegou e falou para o Senhor, Senhor, come, porque faz tempo que o Senhor não come. Come, fica insistindo com o Senhor, come, Senhor, mas o Senhor estava em um êxtase tão grande, tão feliz com esse resultado, né? E aí o Senhor disse assim, né? Eu não tenho fome, não tenho fome, não. Aí ele falou assim, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Então ele fala bem assim, ó, vocês não dizem assim, falta tanto para a colheita? Eu, porém, afirmo, ergam os olhos e vejam, os campos já estão brancos para a colheita. O que o Senhor está dizendo? O Senhor está se referindo aos samaritanos que estão vindo em multidão, trazidos pela mulher samaritana para conhecer o Senhor. E olha o que a sagacidade da serpentinha falou lá para eles. Falou bem assim, gente do céu, nem conto para vocês. Eu acho que eu conheci o Messias. Vamos lá conferir. Ela não falou, eu sei onde está o Messias, eu sei quem é ele. Quem quiser saber, me siga. Ela não chamou o poder para ela, ela não chamou o foco para ela. Vocês entenderam? Aí ninguém ia. Você é uma mulher louca. Você é uma mulher louca, você é uma mulher rejeitada. Você quer chamar a nossa atenção. Sai para lá. Mas olha a sagacidade dela. Ela falou bem assim, gente de Deus, conheci um homem. Falou tudo da minha vida, os meus pecados, minhas coisas erradas, tudo ele sabia. De onde ele tirou essas informações? Será que não é ele o Messias? Vocês podem vir comigo conferir? Vocês podem vir comigo conferir? Então os samaritanos podem ter vindo, né? É judeu, né? É judeu. Vamos lá. Se não for o Messias, nós já vamos descer a paulada neles. Porque era assim, gente. Paulada nos irmãos. Então aí olha a sagacidade dela, isso eu achei tremendo, gente, tremendo. Ela fala, vamos lá comigo conferir. Então aí o Senhor disse assim para eles, né? Levantem os olhos para esferas mais altas, né? E olhem os campos. Que campos são esses que o Senhor está falando? Os samaritanos vindo, a multidão dos samaritanos vindo, né? Oh, Senhor Jesus. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, porque vieram conferir e constataram, é o Messias mesmo, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara. Ele me disse tudo quanto eu tenho feito, venham conferir, por favor, se é o Messias. Né? Assim, quando os samaritanos se encontraram com o Senhor, insistiram daí com ele, vem ficar na nossa casa um pouquinho, e o Senhor foi, gente, no meio dos samaritanos, olha bem, é muito amor. E muitos outros também creram, ó, muitos outros, não todos, muitos outros também creram por causa da sua palavra, por causa das coisas que o Senhor dizia. Ninguém conseguia contestar o Senhor falava e o Espírito pairava.
sobre. O Espírito agia, né? Nos ouvidos, nos corações, nas mentes. Então eles falaram para a mulher: agora nós cremos. Falaram para a mulher: agora nós cremos, não somente porque você nos falou, mas porque nós mesmos viemos conferir, viemos, ouvimos e sabemos que verdadeiramente esse é o Cristo Salvador do mundo. Ou seja, estão agora dizendo para a mulher: você pediu para nós virmos conferir? Nós viemos, conferimos e lhe dizemos: esse é o Cristo realmente. Tá vendo? Depois daqueles 2 dias que ele dormiu lá com os samaritanos, ele partiu dali para a Galiléia. E o próprio Jesus havia testemunhado que um profeta não tem honra em sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam bem, porque viram todas as coisas que ele fizera lá em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Olha que interessante, João diz que o Senhor saiu de Jerusalém e voltou para Galiléia. Os outros não dizem isso. Lucas, por exemplo, não relatou isso, né? Não colheu essa informação. Então o Senhor voltou uma vez a Caná da Galiléia, onde transformara a água em vinho, e ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quem é o rei? Herodes. Herodes mora em Cafarnaum, né? E o filho, um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. O Senhor está onde? Na Galiléia, outro lugar, outra cidade, vamos dizer. E quando ele ouviu que Jesus havia chegado a Galiléia, vindo da Judéia, dirigiu-se até ele e lhe implorou que descesse para curar o seu filho que estava a ponto de morrer, servo de Herodes. E Jesus falou para ele: a menos que vejais os sinais e maravilhas, você nunca vai crer. Então o oficial disse para o Senhor: Senhor, desce antes que o meu menino morra. Então o Senhor respondeu para ele: pode seguir, o seu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. E quando estava descendo a caminho, seus servos vieram ao seu encontro e lhe disseram: o seu filho está vivo. Então inquiriu deles a hora em que o menino havia melhorado, e eles disseram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Ontem. Por que ontem? Porque a viagem é longa, gente. A viagem é longa. Ele saiu de Cafarnaum, foi ter com o Senhor lá na Galiléia, né? Assim o pai reconheceu ser aquela a mesma hora em que Jesus tinha dito: o seu filho vive. E creu ele e todos os que viviam na sua casa. Esse foi o segundo sinal realizado por Jesus depois que veio da Judéia para a Galiléia. Então esse homem aqui, né, esse oficial aqui de Herodes, né, oficial é alguém direto, ligado diretamente a Herodes, né? Herodes dá mau testemunho, porque Herodes se diz judeu, né? É um judeu não praticante, vamos dizer. Então, os que estão no entorno de Herodes aqui, né, pensam que judaísmo é isso, é ser igual a Herodes, né? Então, o Senhor diz assim para esse homem, diz assim, né, se você não vir eu realizar uma maravilha, de maneira alguma você vai crer, falou para ele, né? Você quer que eu vá lá para fazer uma maravilha na sua frente, eu tenho que realizar uma maravilha na sua frente de forma especial para você, daí você vai crer, falou, né? Porque o Senhor conhece o coração dele. Aí o Senhor disse: pode ir, o seu filho vive. E ele voltou, né? Ele voltou, com certeza incrédulo. E aí quando o servo o encontrou, falou: que bom que o senhor chegou, meu amo. O seu filho tá bem, tá ótimo. E aí ele falou: mas que hora que ele ficou bem? E ele disse: ontem, 7, não é 7 da noite, né? A hora 7ª. Ontem, a hora 7ª. Então é 1 da tarde. Ontem, mais ou menos 1 hora da tarde, ele ficou bem. Do nada ele ficou bem. Aí ele creu.
porque ele é um oficial de Herodes, então ele atina para essas coisas, né? Que hora que aconteceu, aonde foi, quem realizou. E aí ele creu, né? Oh, Senhor Jesus. E esse foi o segundo sinal. Então ele creu e todos os que viviam na sua casa creram também, porque daí ele passou a dar testemunho do Senhor, né? Então, tudo isso, amados, é preparação para o Espírito que haveria de vir depois, né? Chegamos em João 5. João 5, tá bom, querida Dina? Amados, obrigada pelos corações, amados. Vocês são tão amáveis. Continuem nos corações, os corações é que trazem as pessoas aqui para nós. E orem pelas pessoas, amém? Então, agora nós temos a cura do homem de Betesda. Algum tempo depois havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda. E esse tanque tem 5 pavilhões, ou seja, 5 cômodos gigantes, né? Nestes pavilhões ficava uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo, sem hora certa, nem dia certo, de certo em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas. Veja que não é o anjo que curava, mas as águas se tornavam águas de cura, né? Um tipo de um remédio, vamos dizer assim, né, Dídia? E então, de tempo em tempo vinha esse anjo e agitava as águas. O primeiro que entrasse naquele tanque, depois que as águas eram agitadas, era curado de qualquer doença que tivesse. Então, o negócio não é o anjo, mas as águas agitadas, né? Então, são águas curadoras, são águas purificadoras, são águas de cura. Então, de tempo em tempo, essa água se torna cura. A água que eles dizem que foi agitada pelo anjo, né? E aí, tinha um homem ali, enfermo, fazia 38 anos que ele estava ali, tentando entrar no tanque, porque o poder de cura da água era para uma doença só por vez. Uma doença por vez. Um caso por vez. Então veja que era um pequeno poder curador, né? E quando Jesus viu esse homem que está lá há 38 anos, né? Sabendo que estava assim fazia muito tempo, perguntou para ele: Você quer ser curado? E você? Você quer ser curado? Perguntou para ele. O homem enfermo se queixou, falou: Senhor, como que eu vou ser curado? Porque eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Então vejam que tanque injusto, porque de todos os doentes, o mais forte é que conseguia ser sempre o curado, que é o que chegava primeiro. O que menos precisava é o que chegava primeiro, né? Então o Senhor disse: levante-se, apanhe o seu leito e ande. Ó, isso é que é poder curador. E imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: é sábado e não te é permitido carregar o seu leito. Ó, aí as 600 e tantas leis criadas por aqueles que se assentaram à cadeira de Moisés. Muito tempo depois, até hoje se sentam e criam coisas novas, né? Então, no sábado não podia carregar nada, gente. Parece que tem uma coisa assim que pode carregar até um lenço. Mais do que um lenço, não pode carregar. Então, posso carregar um lenço, mas não posso carregar uma garrafa de água. Não pode, não.
é sábado. Então o homem respondeu para eles: aquele que me curou me deu uma ordem e falou assim para mim: pega o seu leito e anda. Então perguntaram: mas quem é esse homem? Quem é esse homem que te disse: pegue o seu leito e ande? Então, ou seja, esse homem está indo contra a lei mosaica que diz que não pode carregar leito no sábado. Como é que ele se atreve a dizer para você: pegue o leito e anda? Eles não estão vendo que um homem de 38 anos de sofrimento foi curado. Eles estão vendo que o homem está desobedecendo a lei. Pegou a cama e saiu andando. Não pode. Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, porque Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Não é a primeira vez que o Senhor olha na multidão e se vai. Não é a primeira vez. Até quando ele foi mesmo para Nazaré e queriam jogá-lo lá, precipitá-lo lá fora da cidade, né? O Senhor passou pela multidão e foi embora. Ficaram eles lá discutindo, né? Então o Senhor, ele se oculta na multidão. Se oculta. Olha aí o soldado pronto ocultado. O sniper ocultado, camuflado. É um sniper camuflado, né? Ele não chega lá diante do inimigo e fala assim: fui eu, por quê? Algum problema? Alguma vez o Senhor agiu assim como Sansão? Fui eu, e daí? Algum problema? Não, o Senhor se oculta. Olha aí, ó, a pomba, ó. Tchau, avoei. Tchau, avoei. Fiquem aí discutindo. Eu já avoei faz hora. Mais tarde, então, Jesus o encontrou no templo. Agora o Senhor encontra esse homem lá na sinagoga. Esse homem foi lá agradecer ao Senhor, né, por sua cura. Então ele encontra esse homem lá na sinagoga e fala assim para ele: ó, Senhor, gente, que docinho, docinho de Deus. Olha o que o Senhor fala: ó, vejo que você está curado. Então, não volte a pecar, tá? Para que não te aconteça coisa pior. Então, aquele sofrimento daquele homem era em decorrência de pecado. Era uma maldição que encontrou pouso, porque havia legalidade, havia autoridade para o diabo o prostrar daquele jeito por 38 anos. Então o homem partiu e disse para os judeus que fora Jesus quem o havia curado. Olha que abençoadinho, não? Que abençoadinho. Falou assim: ô, galera, agora eu sei quem é. Agora eu sei quem é que me curou. O nome dele é Jesus. Falou comigo lá na sinagoga. Abençoado. O Senhor deve ter falado, né? Abençoado. Não era para você falar abençoado. Tô lembrando de ontem também. Eu lá no restaurante, né, eu chamo de abençoado. Abençoado. Vem aqui, abençoado. Daí eles falam também, né? Eu falo: gente, quem é que fez isso aqui? Eles mesmos falam, né? Vou dar nome a esse abençoado aí que fez isso aí. Então o Senhor tá falando: abençoadinho. Falei que não era para dizer abençoadinho. Amados, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigada por estarmos aqui juntos. Eu vou ver se eu consigo fazer mais uma live hoje de manhã. Seria bom, né? Se a gente conseguisse. Estou com fome e sede da palavra do Senhor. Fome e sede da palavra do Senhor. Quero avançar, quero chegar em Atos. Quero chegar logo na volta do Senhor. Quero chegar logo em Apocalipse. Quero chegar logo no reino, Senhor. Ó, Senhor, nosso anseio é pelo reino, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu acho que umas 9, pode ser? Umas 9? Vou fazer agora o cafezinho da manhã da mulher virtuosa, para maridinho e para mamãe. E aí depois a gente volta aqui, pode ser, gente? Vocês gostariam? Vocês gostariam de mais da palavra de Deus? Mais e mais e mais e mais e mais? Sim, eu também, eu também. Gente, por mim ficava o dia inteiro com o Senhor. Ficava o dia inteiro com o Senhor. Mas o Senhor diz: levanta e vai lá.
Levanta e vai lá cuidar das ovelhinhas. Um beijo, amadinhos. Senhor Jesus, queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer porque o Senhor falou muito conosco, Senhor Jesus, com essa história da mulher samaritana que o Senhor registrou para nós, guardou para nós na Bíblia. Também, Senhor, aprendemos muito com Sansão, Senhor Jesus, com o seu mau exemplo. Senhor Jesus, também aprendemos muito, Senhor Jesus, com o seu agir, né, da forma que o Senhor oculta. O Senhor não está preocupado em receber glórias, né, em ser exaltado pelos homens. Longe disso, o Senhor quer se ocultar. O Senhor quer trabalhar sossegado, em paz, né? Sagacidade da serpente, né? E reflexo rápido da pomba. Senhor, nos faz assim, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Senhor, abençoa todos, Senhor, todos agora que se levantarão dessa live e irão para as suas missões, né? A missão do dia, né, Angelinha? A missão que o Senhor pôs no seu coração, que é o quê? Cozinhar e pregar o evangelho, limpar a casa e pregar o evangelho, sair para a rua, ir na padaria e pregar o evangelho, ir no mercado e pregar o evangelho, vou no hospital fazer um exame e pregar o evangelho para onde eu for, para onde o Senhor, o Cordeiro, nos levar, pode ter certeza. Ele nos levou lá primeiro para pregar o evangelho. Vai para o trabalho para pregar o evangelho, vai na festa para pregar o evangelho, mas lembre-se, com sagacidade. Lembre da mulher samaritana. Pode me ajudar? Conheci um homem e fiquei pensando, será que não seria ele o Messias? Você pode vir comigo conferir? Oh, vamos lá, posso te ajudar sim. Eu posso te ajudar. Eu sou um cérebro, eu posso te ajudar e muito, mas você não sabe o quanto eu posso te ajudar. Oh, que bom, venha comigo. Ó, armadilha, a arapuca de Deus. A arapuca de Deus, né? A arapuca de Deus. Daí foram eles lá, os coelhinhos. Os coelhinhos foram tudo lá, né? Os coelhinhos foram tudo lá. Oh, nós somos os poderosos que viemos aqui para descobrir, de nós sairá se ele é o Messias ou não. Foram lá os coelhinhos tudo. Chegaram lá, caíram tudo na arapuca de Deus. E felizinho da vida ainda. Ah, realmente é ele o Messias. Venha dormir na nossa casa. Venha dormir na nossa casa. Fica com a gente. Vem para nossa casa. Achando, né? Quem manda sou eu. Quem diz sou eu. Última palavra sou eu. E mal sabe que já está na arapuca. Arapuca de papai. E feliz da vida ainda, né? Assim o Senhor também fará com as pessoas que estão no nosso coração, pelas quais nós oramos. Amém? Fiquem bem, meus amados. E até a próxima live, se assim o nosso maravilhoso Senhor Jesus achar que seja útil. Até lá. Lembrem de seguir a conta, seguir essa conta. Tchau, tchau.